Olá, sejam muito bem-vindos e muito bem-vindas, caríssimos seguidores do De Cara com Ela e do canal Prenda Santonione. Hoje, dando continuidade às nossas celebrações, trouxemos melhor do que ninguém, uma pessoa muito incrível. Mas antes de eu falar quem que é essa pessoa, olha só, ao contrário, eu coloquei aqui, fiz questão de colocar, porque ela é uma cerimonialista, especialista em noivas. E, ao contrário que muitos pensam, a função do cerimonial ou assessor de evento é muito mais do que simplesmente arrumar o vestido da noiva, a lapela do noivo ou dizer como entrar o padrinho, as madrinhas, os pais e etc. Vai além disso. Um cerimonial, uma cerimonialista como a Regina Lopes, que veio nos agraciar com a presença dela para falar sobre celebração, porque nós estamos no ano de celebração, vem falar um pouco mais sobre essa questão da importância de fazer um evento de excelência, de celebrar. Seja bem-vinda, Regina. Muito obrigada, pessoal. É um prazer estar aqui com vocês, né? Esse trio maravilhoso brilhando. Obrigada. Imagina, Regina. Regina, falar de celebrar é algo muito ímpar, muito singular, não é? Cada evento é uma emoção, né? E você já está nesse meio de eventos há quanto tempo? Então, olha, eu falo que esse tempo aí é complexo, né, meu Deus, já tem isso tudo, mas tem, gente. Tem 13 anos praticamente que eu trabalho com eventos, com noiva em especial. Você se tornou uma especialista em noiva faz pouco tempo, ou não? Olha, eu me considero expert em noivos. Muito bem. Porque, gente, o tempo faz, de fato, com que a gente se torne, assim, especialista mesmo. Então, eu trabalho com noivas desde o início mesmo, assim, quando eu comecei na área de eventos. Minto, comecei um pouquinho antes como garçonete, trabalhando em eventos como garçonete, e aí, com o tempo, né, passei a trabalhar com cerimonial, acho que 1 ano e meio depois, e aí só foi noivas, outros eventos também, mas mais direcionado a casamento. Noivas. Legal. Sim. E evento, gente, para quem não sabe, é algo desafiador, principalmente noiva, né? A Regina não vai me deixar mentir que noiva, ela não tem horário, não. É de madrugada, é final de semana, é feriado, não é mesmo, Regina? Sim, na realidade, eu falo assim, acaba fazendo parte, né? É um trabalho intenso. As pessoas acham assim, esse trabalho de segunda a sexta, ou tem muitas pessoas que acham que eu trabalho só os finais de semana. Na realidade, é intenso mesmo. É de segunda a segunda, não tem horário. Enfim, é bem intenso. E, Regina, a gente sabe que quando a gente vai fazer um evento, por que eu falo de eventos? Porque eu indiretamente, né, eu participei de eventos quando eu fazia os meus cabelos, minhas maquiagens e tive o privilégio de atender algumas noivas. Existem pilares que são importantíssimos para a gente seguir, né? É o planejamento, é o checklist, é o orçamento. Quando você traz tudo isso para suas clientes, como que é? Elas te escutam? Elas têm uma dificuldade? Qual que é a maior dor que elas têm na hora de procurar a cerimonialista Regina? É um processo, exige planejamento, né? Eu sei que todas as noivas criam uma expectativa muito grande, né? Porque é um sonho. Uhum. Porém, eu vejo que a maior dor delas é às vezes pensando ali no orçamento, se dá, se não dá para fazer tudo o que eu quero com o meu planejamento financeiro. É que eu entro, né? Dando clareza, mostrando para elas possibilidades, o que realmente é possível e o que não é, o que nós conseguimos fazer para aproximar daquilo que ela gostaria. Então, sempre é muito adaptável tudo, sabe? Sempre é possível ali personalizando mesmo, né? O atendimento. Isso. Exatamente. Porque porque é muito específico, muito né? Específico. São tantos detalhes. Uma quer uma coisa, outra quer outra, e não tem nem como falar assim, não é possível. Não, sim, é porque você fala, porque aí você tem que trazer as prioridades da noiva, sim, né, em si. Isso que você falou é muito importante, porque eu sempre falo com ela o seguinte, o que é essencial para você?
o que é essencial diante de todo o planejamento, porque nós vamos ter uma jornada pela frente de várias coisas, mas o que para você assim, é mais importante? O que eu faço? Foco naquilo que ela gostaria mais, que é importante, que ela quer mesmo viver. Fundamental, o que não pode faltar, né? Porque isso é bom. Sim, excelente. Porque, assim, a gente sabe que quando a noiva procura uma pessoa para poder executar o evento dela, ela já se imaginou dentro daquele evento. Sim. Né? Ela já está se sentindo. Então, cabe ao cerimonial, a Regina, em especial, que é uma excelente cerimonialista. Eu conheço a Regina já de longa data, conheço o trabalho dela, indico o trabalho dela. É uma querida para mim. Estou muito feliz dela estar aqui com a gente hoje. É uma referência, né? É uma referência mesmo, porque a gente sabe que os eventos, por um tempo, né, Regina, principalmente na pandemia, eles ficaram restritos. Sim, e essas noivas, gente, elas sofreram demais. E coube a Regina a fazer esse intermédio aí porque como é que você equilibra nessa questão de não se envolver com toda a emoção dela? Você consegue fazer isso? Não, eu não consigo, eu me entrego. Gente, pra você faz parte, né, Regina? Tem vezes que eu crio mais expectativa do que a própria noiva. Imagina. Então eu fico porque assim, é um sonho que a família cria expectativa e eu ali mais envolvida do que todos, crio mais ainda. E acabo assumindo uma responsabilidade, mas é uma responsabilidade que eu gosto de assumir porque é muito bom eu saber assim, nossa, eu estou contribuindo para algo tão especial. É a entrega do seu trabalho, né? Na verdade, né? É a entrega ali. A sua expectativa de entregar o melhor dentro do sonho, da realização do sonho da noiva, né? Exatamente. Sim. Porque o que as pessoas muitas vezes não entendem, que é difícil, e você vai me corrigir, Regina, é difícil a gente trabalhar com pacotes, né? Muito. Hoje, quanto mais personalizado for o evento, mais a chance de dar certo, né? Eu falo, isso que você falou assim é fundamental, porque o dia do evento mesmo, se for olhar como planejamento e prática, o dia é só 10%. O que faz a diferença, assim, para mim, eu vejo isso todos os eventos que eu faço, o que faz toda a diferença para dar certo no dia é o planejamento do antes. Que legal. Então, a noiva que realmente tem aquela quer que dê certo, planeja bem antes. A que se entrega, né? Realmente esse ritual que é o casamento, né? Porque o dia é só colocar em prática tudo que foi planejado. E é tão gostoso planejar, né? Nossa, muito. Eu não esqueço do meu. Não, eu planejei tudo. Foi um ano, né? Desde o momento que você marca a igreja, porque você tem que marcar com antecedência. E ali você vai um ano inteiro e curte. Eu lembro uma amiga minha falando assim, Michele, você vai ver que organizar o casamento é tão gostoso quanto o dia. E eu fiquei, viajou na maionese, né? Como assim? Melhor, é tão bom quanto. Gente, é mesmo. É ver suas idealizações. Eu acho que você vai curtindo os detalhes. Né? São os detalhes. E o cerimonial nossa, tem que ter, porque a gente, eu acho assim, hoje, né? Cada vez mais, são tantos detalhes. Então, aquilo que a gente não precisa ser eu para tomar a decisão, tem que ser o cerimonial, não é? Exatamente. É o papel do cerimonial, é ele ficar com o grosso ali da logística, da preocupação, dos imprevistos. Imprevisto não está previsto. Né? Porque se tivesse como resolver os imprevistos, a gente já dava um jeito e não tinha nenhum problema. Mas acontece que tem coisa que acontece na hora, no dia, e que você, de fato, tem que ter uma empresa de cerimonial por trás para saber se não. Tem alguém resolvendo. Tem alguém resolvendo. E muitas das vezes eu resolvo coisas que a noiva não está nem dando conta, nem imagina. E que se não é eu ali com a minha equipe, às vezes teria tomado outros caminhos o evento. Então, olha, assim, é uma responsabilidade. Por isso que o cerimonial não é simplesmente, gente, arrumar o vestido, entregar o buquê. Vai além, é uma gestão de todo o processo. E fique com a gente, porque a gente vai falar muito. Se você vai preparar uma festa e precisa de um cerimonial, acompanhe, porque esse nosso programa está imperdível.
Já imaginou seu corpo sem pelo, sem aquelas manchas escuras, sem cabelo encravado e sem foliculite? Aqui na Libertes você encontra esse tratamento de depilação duradoura e outros procedimentos. Vem aqui conferir. Voltamos com mais um programa do De Cara com Ela em ritmo de celebração. Nós estamos aí em meio a Natal, Ano Novo e nada melhor falar sobre o assunto que a nossa queridíssima Regina Lopes, que é especialista em noivas. Só em noivas, Regina, ou você ainda faz acompanha outro tipo de eventos? Especialmente em noivas, mas eu faço outros eventos sim. Né? Com a retomada, eu tô bem focada nos casamentos que foram muito, assim, casamentos remarcados, então foi super intenso. Mas eu faço outros eventos corporativos, formaturas. Maravilha. E eu quero saber uma coisa. Olha só, Regina, é engraçado, né, que eu achei super legal quando você aceitou vir participar com a gente, porque eu já estive nos dois lugares, trabalhando no cerimonial como recepção e tudo mais, de organizar o véu da noiva e ficar dando assistência para a noiva. Eu sei bem do que você tá falando, né? Estive dos dois lados, assim como você, né? E eu sei o quanto é importante realmente essa assistência, né? Principalmente no caso das noivas em si. Como é que é para você essa sensação de poder estar tão próxima ali daquele momento? Porque a gente sabe que o momento do casamento é um momento de muito importante, muito especial, que precisa ser marcado para sempre na vida daquela pessoa. É algo que vai fazer parte da história de vida daquela pessoa. É incrível, né? A importância que é o trabalho do cerimonial nisso tudo. Sim. E aí, como que é? Qual que é a sua sensação de estar tão próxima das noivas, podendo dar essa assistência, podendo participar realmente desse momento de vida delas, transformador, né? De uma nova fase. Eu falo que eu lido com sonhos, né? Algo muito sério, né? Uma responsabilidade muito grande. Então, eu sempre resumo isso assim, de uma forma simples, mas que faz muito sentido para o meu coração. Eu me sinto realizada de poder realizar um evento, né? Um casamento, é algo muito grandioso para o meu coração e para o coração das noivas. Ai, que lindo! Então, é bem isso, sabe? Eu me sinto muito realizada, eu gosto muito quando eu saio do evento, com aquela sensação assim, dever cumprido, mais um sonho ali que eu me dediquei, que eu me dediquei literalmente para que tudo acontecesse da melhor forma. Que lindo. Então é muito bacana isso. Eu tenho uma dúvida, na verdade uma curiosidade. Cada evento é único ou você tem um protocolo específico que você segue na hora de oferecer aquela prestação de serviço? Porque eu acredito também que pela sua experiência, sua expertise de anos, você meio que já construiu também algumas coisas até para poder prever alguns imprevistos, né? Sim. Como é que é isso para você lá? Como é que é? Então, tem sim o protocolo, né, de casamento, tudo direitinho, mas eu não sigo, assim, um protocolo fixo, assim, com a noiva, tem que ser assim, é isso e isso. Não, até porque é algo muito deles, né? Sim. A gente sabe que eu tenho que respeitar. Tem os protocolos, quando eles querem alguma coisa que foge ou que não tem nada a ver, eu fico assim, tá, vamos. Porém, eu vou estudar aquilo primeiro, ou às vezes, muitas das vezes, eu tenho até uma certa percepção logo de já falar para eles, olha, não vamos dessa forma, mas vamos dessa que aproxima um pouco, o que você acha? E assim vamos caminhando junto, mas não é nada engessado, tem que ser assim, 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 não. Tem que ser do jeito que eles querem, do jeito que eles de fato estão imaginando e eu vou aproximando ali da melhor forma. Que legal. É interessante porque o casamento eu acredito muito, né? Eu fui uma noiva muito atípica.
Porque por mais que eu quisesse casar, eu não era muito esse perfil da noiva. Eu percebo as noivas muito instáveis no período do casamento. Você percebe isso também? A mulher fica mais instável. Ansiosa, assim, né? Tem aquela coisa de ansiedade. Muita por mais ansiedade. que ela sabe que tá tudo ok, mas assim, é aquela ansiedade. O antes é a ansiedade de uma preocupação de não dar Isso. certo. O período Medo, que vai né? passando é uma ansiedade assim, ai meu Deus, tá chegando, vai ser lindo. Legal, muito Aquela bem. ansiedade para acontecer tudo do jeito que ela tá. Então, assim, os sentimentos são muito variáveis, né? Uhum. E isso é legal. Eu falo que é porque tá mexendo ali, né, com Sim. algo muito importante. Então, não tem como não ter aquela coisinha gostosa no coração. Então, como que é Regina nessa questão do diferencial, assim, do seu cerimonial? Então, por exemplo, vamos supor que eu tô casando agora, né? E eu sou uma noiva muito instável, muito insegura, morrendo de medo. O que você percebe, assim, que você consegue oferecer para essa noiva que faz ela se sentir mais confiante, mais tranquila, mais segura? Sim. Eu falo, Michele, que eu tenho noivas de tudo quanto é jeito. Aham. Eu tenho noiva ansiosa, eu tenho noivo muito detalhista, eu tenho noivas relaxadas, eu tenho noiva, assim, muito planejadora, assim. Imagina. E eu já aprendi a lidar com todas. Que lindo. E para essas noivas mais ansiosas, eu sempre gosto ainda de estar um passo à frente dela, porque quando ela tá assim, que eu vejo assim, nossa, eu já vou falando aquilo que ela tá ansiosa, ou já planejando, ou já mostrando o melhor caminho que deixa ela tranquila, e já o próximo passo que eu sei também que provavelmente ela vai ficar ansiosa. E assim eu consigo deixar ela mais tranquila, né, para seguir com o planejamento, porque também eu falo assim, não é legal uma noiva ficar constantemente ansiosa. Perfeito. Porque eu falo que muitas das vezes, quando a noiva é ansiosa demais, e quando eu falo ansiosa, tá um pouco ligado também, às vezes, a pensamentos negativos. Perfeito. Porque ela começa a pensar tanta coisa, às vezes, que vai dar errado. Tô sonhando, eu falei assim, para, pelo amor de Deus, porque senão isso vai atrair alguma coisa para um dia muito especial. Porque eu sei... É impressionante, gente. Dá uma de terapeuta, Nossa, então. muito. Dá. Porque, assim, quando eu vejo... Outro dia eu fiz faço vários casamentos, e eu fiz há pouco tempo, que a noiva ficava assim, e se chover? Aí eu falei, a gente coloca a tenda, a gente vai ver, coloca a tenda, tal. Mas se a tenda não der conta da chuva? Nossa. E que não sei o que e tal. Calma. Primeiro que meus casamentos, gente, eu tô falando pra vocês, não chove. Olha, chove. adorei. Eu tenho alguma ligação muito grande. Pronto. É mesmo, Regina, não chove. Não chove. E noiva coloca tenda, e noiva não chove. Aí essa noiva eu falei assim, olha, presta atenção. Não atrapalha o meu planejamento lá. Já tá tudo Porque já tá combinado tudo- aqui. Senão, daqui a pouco vai acontecer alguma coisa e eu não vou conseguir, né? Então, assim, eu sempre gosto de estar ali com pensamento positivo. Pra mim, não tem nada assim que eu penso, vai dar errado. Não, vai dar certo, eu vou fazer com que dê Você sempre certo. foi muito positiva, né, Eu Regina? sou, eu gosto, É. assim, sabe? Eu confio muito no processo e se tiver alguma coisa no meio que seja negativa, a gente dá uma dibrada e segue. Boa. E já teve, cortando a Michele, Não. já teve alguma noiva desequilibrada? Ah, Desequilibrada Sempre a tem, né? ponto de falar assim, não vou mais casar. então, noiva não. Mas noivo? Sim. Eu acho que o De homem acaba. fechar o tempo na semana e de fechar o tempo por algum motivo deles lá e dar uma esquentada e meu coração palpitar. Nossa, Já imagino. Tenso, né? Desistir literalmente do casamento? De querer desistir e assim. Já. É porque pode acontecer, né, gente? Infelizmente, essas coisas não De tem querer- como, né? E algum de que não foi? Que não aconteceu? Não. Glória a Todos Deus. se concluíram. Nossa Não, Senhora. porque, né? Poderia Não, também, sim, mas- num calor, É. né, de uma situação. Quantas histórias nós vimos aí na pandemia, quando né, Uhum. que começou a pandemia, de estar tudo pronto e não poder assim, acontecer. já né? tive assim, noivos que fecharam comigo, mas tipo assim, 6 meses antes chegaram a cancelar porque romperam o relacionamento. Mas próximo assim, não. Sabe? Já Agora- apareceu alguém do Cali agora, ou no Fale Agora, Ficado para sempre? Gente, eu acho uma graça. É, só Mas- filme americano. Só novela. Só os filmes americanos. Se vocês casarem... você já casou. Já Se casei. você casar na igreja, eu vou aparecer. Vai aparecer, eu quero falar. tô Eu doida. quero ser a dama.
Ai, gente, meu Deus, mas celebrar é isso, né? São os imprevistos. São os imprevistos, são emoções, muita emoção. Muita emoção. E é por isso que nós trouxemos a Regina para falar sobre essa questão da celebração, que é sempre muito importante e muito marcante na nossa vida. Mas a gente volta depois do nosso intervalo para continuar com a Regina. Fica com a gente. Já imaginou seu corpo sem pelo, sem aquelas manchas escuras, sem cabelo encravado e sem foliculite? Aqui na Libertes você encontra esse tratamento de depilação duradoura e outros procedimentos. Vem aqui conferir. Voltamos o nosso programa Celebração de Cara com Elas, com a Regina, essa coisa linda que eu tive prazer de conhecer e estar aqui, esse sorrisão lindo que ela tem. Sou encantada. Mulherão, né? Ela é mulherão. E antes da gente continuar conversando com a Regina, eu quero agradecer aos nossos patrocinadores que fazem possível a gente impossível. A gente está gravando e levando o melhor para vocês. Antes de te fazer algumas perguntas que eu estou interessada em saber, eu queria te parabenizar por ser mais uma mulher que fez acontecer e por você se enxergar dessa forma. Quando você disse, eu sou expert no assunto noivas, né? A importância da gente olhar, da gente ter certeza de quem somos e do que fazemos. Parabéns. É uma inspiração, mais uma mulher inspiradora aqui com a gente no programa de Cara com Elas, né? Você contou pra gente no primeiro momento, você foi garçonete, né? Depois você começou a trabalhar com cerimonial. Como é hoje para você olhar para trás e ver todo esse processo e chegar hoje numa rede social com mais de 40 mil seguidores? Realmente é um processo. Literalmente é um processo. Eu comecei como garçonete. Na realidade, eu sou formada em pedagogia, inclusive essa lindona, espetaculosa, foi minha professora. Trabalhei durante 5 anos, né, como professora, dando aula em algumas escolas aqui em Viçosa. Porém, eu queria algo mais, assim, no sentido de me desenvolver, queria adquirir algumas coisas que na área de educação eu não estava conseguindo me deslanchar. Mas nesse tempo que eu trabalhava de garçonete, eu já estava dando aula. E nesse período, eu trabalhando na Semana do Fazendeiro como garçonete, o pessoal da Zenit Eventos, eu não sei se vocês lembram, me chamou para trabalhar com eles no período de férias para dar um apoio, porque normalmente dezembro e janeiro era muito intenso, ainda, né, para quem trabalha com eventos. E eu resolvi ir e falei, vou ter essa experiência com eles e vou ficando até retomar as aulas. Porém, deu muito certo. Eles gostaram muito de mim, eu mais ainda deles. E eles falaram, Regina, fica com a gente. E eles fizeram uma proposta para mim e eu fiz uma conta para eles e eles aceitaram. E aí, gente, eu não imaginei que eu fosse ficar. E nisso foi quase 10 anos direto com eles. Então, esse processo desse tempo com eles na empresa foi onde eu aprendi tudo, cresci muito profissionalmente, né? Enfim. E aí hoje eu tenho a minha empresa, que é a Regina Lopes, né? E essa questão aí desse número de seguidores foi algo bem interessante, porque assim, eu sempre tive dificuldade nas redes sociais, mas na minha empresa eu tinha um funcionário, Gustavo, que sempre me colocava para frente, muito comunicativo e tal, você tem que aparecer e tal, e tal. E sim, foi um processo para mim aparecer nas redes sociais, mas aos poucos eu fui na pandemia e isso me deu uma elevada.
Gente, aí já voltei falando, vai com medo, mas vai. Boa! É sabe? por aí, colega. Eu lembro. Vai com medo, mas vai, e eu fui. Gente, e assim, as redes sociais é lento, né? Você faz, você não tem um retorno, mas você vai assim mesmo e deixa o pau quebrar, vamos embora. É no escuro, né, Regina? Mas, menina, teve É uma um vídeo que eu postei que ele viralizou. Ele viralizou o vídeo, gente. Que boba. O meu vídeo teve 20, se eu não me engano, hoje ele está em 27 milhões de visualizações. 27 milhões. Eu falei, gente, é surreal isso. E ele foi crescendo assim, de 15 dias ele foi crescendo. E aí, bum. E nisso eu fui ganhando seguidores, assim, bru. Sabe quando você não acredita? Tá acontecendo isso? É mesmo? O que tá acontecendo? E assim eu fui, sabe? E fui postando outros e outros, eu fui descobrindo a forma que realmente o público, que eu cativava o público, que é vídeos eu arrumando a noiva, o cuidado. Eu sinto que as pessoas que estão no meu perfil querem ver o meu cuidado com a noiva, a minha preparação. Então, antes eu ficava postando muitas outras coisas que estava atingindo, mas não tanto quanto o cuidado. Mas na verdade nós somos carentes de cuidado. E é isso que realmente pega. É isso que realmente prende a atenção. Mas assim, e eu sempre tive todos os cuidados que eu tinha antes, mas eu não postava. E aí eu comecei a postar. Então eu tenho vídeos esse que é recorde, né? 27 milhões. Mas eu tenho lá de 280, de 150, de 300 mil visualizações e tal. Coisa. E aí foi aí que eu dei uma descolada, vamos colocar assim, nas redes sociais. E é interessante que tem várias pessoas assim de fora que faz contato, querendo orçamento, mas assim, né? Eu acho que o cerimonial tem que ser algo mais... É legal ficar aí conhecido e tudo, assim, nesse ramo de casamento, mas a gente também tem que ter, assim, como é que eu explico? Esse trabalho, ele tem que ser mais próximo, você tem que conhecer muito bem o território para você poder assumir com a noiva. Fazer, porque entregar não é só, o seu todo, é aquilo né? que nós conversamos, não é só ali o véu e tudo, tem muita coisa por trás. O planejamento do antes exige uma presença minha. E quando a noiva é muito de longe, para indicar um fornecedor, às vezes que eu não tenho tanto conhecimento. Perfeito. Então, assim, são vários fatores, né? Sim, mas lógico que eu fico muito feliz de saber que as pessoas estão ali. Te desejam, né? Fora daqui. E que admiram o seu trabalho. Fora daqui, assim, do Brasil e até fora do Brasil, dentro aqui do Brasil e fora também. Que legal. Então, assim, é muito bacana isso, sabe? Mas eu falo que isso é uma motivação de você continuar e tudo, e da gente saber que a gente não pode desistir, né? É isso aí. Mas sabe o que eu tô achando engraçado? Esse seu susto com essas redes sociais, se na sua primeira fala você já me mostrou o quão empreendedora você é. Porque quando você fez a contraproposta, você já tinha determinado que você sabia o valor do seu trabalho, a sua competência. Daí foi só uma questão de não estar acostumada a receber todo esse glamour, toda esse reconhecimento, né? Então, você falando assim, eu acho que nem ela tinha se dado conta, né? Foi uma construção, construção. E aí, quando isso acontece, é uma forma até de você olhar de novo para o seu negócio, para você, né? E perceber a dimensão que isso poderia tomar e o quanto isso é valorizado. Isso é tão bom quando a gente percebe que, opa, isso aqui funcionou, né? Então, se funcionou, vamos apostar mais. Eu acredito que uma das dificuldades que a maioria de nós, de qualquer ser humano, né? Às vezes a pessoa manda pra gente assim, tá certo assim? É essa mesmo? Tá direitinho? É desse jeito que você quer? Não tem necessidade de você ter que saber o direito ou o que dá certo. Mas quando você faz isso e você percebe que alguma coisa funciona, olha, você tem um direcionamento, né? Sim. E você tem uma confirmação do seu trabalho, né? Exatamente. Que está funcionando, que está indo no caminho que deveria estar. E aí você, claro, se empodera disso tudo e fica mais forte, né? Por que não? Porque aí ela consegue entender quem realmente, principalmente nas redes sociais, quem é que te segue e por que te segue. Então você já detectou tudo isso. Porque eu percebo que o grande desafio hoje nas redes sociais é justamente isso. As frustrações vêm quando a gente não consegue o engajamento, porque a gente ainda não entendeu
quem são os nossos seguidores e qual o tipo de voz ou formato realmente vai fazer aquele engajamento tão sonhado. Porque muitas vezes tem aquele perfil gigantesco, mas você não vê um comentário. Diferente da Regina. Ela tem muitos seguidores, mas ela tem um comentário, ela tem um engajamento da página. Sim. Né? E é muito bom, é muito gostoso de ver mesmo. Sim, né? Enfim, nós estamos lidando com sonhos, com mulheres que sonham. E não tem medo de sonhar, do casamento, né? Eu queria te dizer que eu estou. Você foi uma inspiração. Olha, que bom, né? Eu fico feliz. Foi uma delícia te receber, foi uma delícia conhecer a sua história. Estar perto de uma mulher, mais uma vez, uma mulher empoderada, dona de si e do seu próprio negócio. Muito obrigada por você ter estado aqui com a gente. Certeza. Viu? A Regina, você sabe, né, Regina, que eu tenho um carinho por você antigo, né? Você sabe muito bem disso. Sei sim. E eu sou muito grata. É muito especial, né? Pode ter certeza, assim, muito, muito especial. A nossa amizade é sincera, né? Sim. E eu sou muito grata, mais uma vez, te agradeço por você ter aceito o convite de estar com a gente, de compartilhar um pouco mais sobre todo esse universo do cerimonial. Como nós falamos, não é, gente, só arrumar o véu da noiva, que é lindo, maravilhoso, mas tem todo um planejamento, todo um processo. Se vocês precisam de alguém para poder ter e fazer o seu evento, pode procurar a Regina aqui, que ela vai ter todo o cuidado de fazer do jeito que você precisa. Muito obrigado. Gratidão, Regina. Nos vemos no nosso próximo programa, no De Cara com Elas. Big beijo.